Olá, sejam bem-vindos ao 15º dia do nosso projeto de 31 dias orando pelos meus sentimentos e emoções. O nosso tema hoje é: ore contra o sentimento de descrença. A palavra de Deus nos diz, no livro de João, capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Hoje o nosso motivo de oração pode parecer estranho para a maioria das pessoas, pois a primeira coisa que a gente pensa com relação ao projeto de oração é que as pessoas só participam porque creem no poder de Deus e por isso que elas oram. Eu sempre, antes de colocar o motivo de oração, eu falo com Deus a respeito do que devemos orar. E impressionantemente, desde os primeiros dias, Deus tem colocado no meu coração para orar contra o sentimento de descrença. E hoje vamos falar desse assunto e orarmos contra esse sentimento. Sei que nem todos aqui, mas muitas pessoas fazem esse projeto de oração não porque creem, mas sim porque precisam voltar a crer. Algumas pessoas estão seguindo completamente desacreditadas de tudo. Às vezes é até complicado colocar em palavras esse sentimento, pois no coração as pessoas até acreditam que exista um Deus e que Ele tem poder para mudar situações e transformar vidas. A dificuldade de muitas pessoas é de acreditar que Ele fará isso. Ou seja, crer em Deus, todos nós cremos. Saber que Ele tem poder, todos nós sabemos. Mas a dificuldade é de acreditar que Ele se importa conosco o suficiente para fazer alguma coisa em nosso favor. Esse sentimento muitas vezes acontece paulatinamente. Ou seja, vem aos poucos, em resultado ao excesso de decepções, expectativas frustradas e até um evangelho comercial cheio de promessas e revelações humanas, que tem levado muitas pessoas a irem a Deus com um roteiro traçado do que chamariam de ser abençoados. E quando as coisas não saem exatamente como esperado, muitos se frustram e começam a viver uma vida de descrença. O grande problema da maioria das pessoas é ficar esperando o milagre acontecer para crerem de verdade. Mas a ordem certa é crer para ver um milagre, não o contrário. A Bíblia diz que a fé não se guia por vista. Isso quer dizer que se eu quiser ver um milagre, eu preciso acreditar que Deus está agindo agora, independente de eu estar vendo ou não. Devo saber também que tudo que Deus faz por nós é respaldado pelo mais perfeito amor. Não é por dó, nem por pena, nem por piedade, é por amor. Isso quer dizer que a primeira atitude de fé é crer no amor de Deus. Aí, nesse momento, começam os questionamentos. Se Ele me ama, por que nada dá certo para mim? Por que meu casamento acabou? Por que meu filho está preso? Por que eu não consigo emprego? Por que essa tristeza que não passa? São tantos os porquês que realmente fica difícil de acreditar no agir de Deus. Para quem está tendo dificuldade de crer no amor de Deus pelo tanto de problemas que está vivendo, deve acreditar também que Deus não perde o controle nunca. Por mais que você esteja descrendo, porque esperava que algo acontecesse e não aconteceu, é importante você saber que Deus tem muito mais compromisso com o que você precisa do que com o que você quer. É como um pai que tem que alimentar seu filho, tudo que ele quer é um chocolate, mas ele precisa de alimento saudável. Assim é Deus conosco. Se você ao longo da sua vida já ligou sua fé no automático e deixou de crer no amor de Deus e no seu controle de toda a situação, a oração hoje é para você. Não tenha vergonha de dizer para Deus que você precisa voltar a crer como antes, ou então crer como nunca, se for o caso. Os dias que estamos vivendo exigirão de nós cada dia mais fé. Já chegaram os dias em que a Bíblia diz que o justo viveria pela fé. Não dá para seguir em frente sem uma fé firme e constante. Não só que Deus existe, mas que Ele está agindo em nosso favor agora. Se você está precisando crer mais, de maneira mais firme e constante, então vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te apresento cada uma das pessoas que fazem esse projeto de oração, mas que estão tendo dificuldade de crer de verdade. Pessoas que ligaram a sua fé no automático, Pai, estão seguindo os dias, Deus, de maneira, Pai, cada dia, Deus, menos acreditada. Que essas pessoas, Pai, que muitas vezes oram, mas não sentem que a oração passa do teto.
Pessoas, Deus, que gostariam de ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Pessoas que estão precisando ver um milagre, que estão precisando ver a manifestação do seu poder. Pessoas que estão sentindo que não podem esperar mais, que estão com medo de enlouquecerem, que estão com medo de não dar conta. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que hoje uma porção sobrenatural de fé venha nascer no coração dos seus filhos para que eles possam crer para ver. Que essa fé venha aumentar, Deus, a cada dia, até que ela seja suficientemente forte para que seus filhos não vivam à mercê daquilo que vem, mas daquilo que creem. Que em nome de Jesus Cristo a nossa fé não venha se guiar por aquilo que nós vemos, Pai, mas pela certeza que nós temos que o Senhor nos ama, Deus, que o seu amor, ele é um amor sobrenatural, ele é um amor que nos constrange, é um amor ainda aqui, ainda que as nossas vidas não estejam exatamente como o Senhor gostaria, ainda que nós não sejamos exatamente as pessoas que o Senhor gostaria que fôssemos, ainda assim o Senhor nos ama, porque não existe nada que nos separa desse amor. Que em nome de Jesus Cristo seus filhos possam crer nesse amor agora, Pai, e possam ter a certeza de que o guarda de Israel não dorme, que o Senhor não perde o controle nunca, que o Senhor está no controle de toda a situação, o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos, o Senhor está agindo em nosso favor agora. Que essa certeza venha nascer em cada coração dessas pessoas que fazem esse projeto de oração e que elas possam seguir crendo todos os dias, crendo no seu poder, crendo no seu milagre, crendo, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que em nome de Jesus Cristo, Deus, toda descrença tenha fim nesse momento e que seus filhos possam ter uma fé firme e certa do seu agir, assim como eu tenho, Pai. E isso é o que eu te peço em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Sinta-se à vontade para fazer a sua própria oração. E que Deus te abençoe.